Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, quinta-feira, 11 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão aprova LDO, mas o orçamento de 2015 ainda corre o risco de não ser votado este ano. CPI mista da Petrobras apresenta relatório final. Comissão Nacional da Verdade entrega a conclusão de seus trabalhos aos 3 poderes. Senador Pedro Simão se despede do Congresso. E veja a agenda das comissões para esta quinta-feira. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o relatório preliminar do orçamento para 2015. Mas persiste a dúvida sobre a possibilidade de aprovação da lei orçamentária pelo Congresso ainda antes do Natal. Apesar do avanço no calendário de votações da CMO nesta quarta-feira, os membros da comissão concluíram que não deve haver tempo hábil para que o orçamento do ano que vem seja aprovado no plenário do Congresso ainda em 2014. As emendas individuais e coletivas ao projeto de lei orçamentária devem ser apresentadas até a próxima terça-feira, dia 16. Nos 2 dias seguintes, os relatores setoriais vão definir os seus pareceres e entregá-los na outra terça-feira, 22 de dezembro, último dia dos trabalhos legislativos neste ano. Diante disso, parlamentares decidiram sugerir ao presidente Renan Calheiros que seja votada uma autoconvocação do Congresso a partir de 23 de dezembro até 31 de janeiro, para garantirem a conclusão da matéria ainda nesta legislatura. Tudo é possível, né? Se nós não conseguirmos até o dia 22 votar, nós temos que fazer uma autoconvocação. Mas nós vamos trabalhar para que não precise. Se precisar, vamos, como dispomos desse expediente, nós vamos usá-lo. O doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque e a contadora Meire Posa estão entre os indiciados pela CPI mista da Petrobras. O relatório final foi lido nesta quarta-feira. O relatório tem 903 páginas. Recomenda um novo regime para os contratos da Petrobras. Também pede que sejam aprofundadas as investigações de 20 empresas, a maioria empreiteiras, e de 52 pessoas, 5 delas ex-diretores e ex-gerentes da estatal. Aqueles que já estavam indiciados pela Operação Lava Jato, que já foram indiciados pela Polícia Federal, e alguns que nós encontramos no meio do caminho indícios de que cometeram algum tipo de delito. O texto foi dividido nos 4 eixos de investigação da CPI mista. Quanto às obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o documento reconhece o superfaturamento de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Afirma haver indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela empresa holandesa SBM Offshore, mas diz que as investigações não foram conclusivas. Sobre a segurança das plataformas, recomenda mais fiscalização e um sistema capaz de prevenir acidentes semelhante ao das usinas nucleares. Quanto à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, diz que foi um bom negócio e considera equivocada a decisão do Tribunal de Contas da União, que aponta prejuízo de quase 800 milhões de dólares aos cofres públicos. Esse foi um dos pontos do texto que a oposição mais questionou. No nosso entendimento, essa foi uma das operações mais lesivas ao patrimônio público, à Petrobras. A oposição promete apresentar um documento paralelo na próxima quarta-feira, incriminando a diretoria da Petrobras. Inclusive da Graça Foster, né? O próprio procurador já recomenda o afastamento de todos. O relator disse que os trabalhos da CPI mista foram prejudicados pelo período eleitoral e pela falta de um documento-chave. A Justiça negou aos parlamentares acesso à delação premiada da Operação Lava Jato. Marco Maia defendeu a continuidade das investigações no ano que vem. Há outras questões que precisam ser melhor investigadas, mas isso é uma matéria que terá que ficar para a próxima legislatura em função do prazo exíguo que nós tivemos para este processo de investigação. A votação do relatório final da CPI mista está marcada para quarta-feira que vem. Depois ele será entregue a 16 órgãos públicos, entre eles o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal.
A Comissão de Relações Exteriores realiza logo mais às 10 horas uma audiência pública para debater a situação dos imigrantes no Brasil. Os convidados vão discutir a capacidade do Estado brasileiro para responder às novas demandas impostas pelo aumento expressivo de estrangeiros em território nacional. A audiência é realizada durante a Semana dos Direitos Humanos. O Brasil ele tem se tornado cada vez mais um país atrativo para a vinda de pessoas de outros países. E a gente tem vários exemplos, como o Haiti, que antigamente procuravam a República Dominicana, os países caribenhos mais próximos a ele, América Central, e estão vindo para o Brasil. O Brasil é um país respeitado internamente e externamente por conta disso. Primeiro, pela sua diversidade e uma forma correta, democrática, humanitária de acolher as pessoas, né? Esse debate é fundamental até para que a gente verifique as lacunas que tem a legislação para que a gente possa melhorá-la e atualizá-la. Confira agora a agenda de algumas comissões do Senado na manhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Educação para discutir o projeto que cria o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. O termo psicofobia refere-se ao preconceito contra pessoas com algum transtorno mental. A campanha de esclarecimento é desenvolvida pelo Conselho Federal de Psiquiatria. Na Comissão de Direitos Humanos, o tema da audiência pública é o relatório da Comissão da Verdade, entregue ontem à Presidente da República, e os desdobramentos desse documento, que elenca violações aos direitos humanos, sobretudo durante o regime militar. A Comissão de Agricultura aprovou nesta quarta-feira 2 relatórios de avaliação de políticas públicas. Desde o começo de 2014, as comissões permanentes do Senado têm a atribuição de analisar políticas públicas do governo federal. A Comissão de Agricultura avaliou 2 temas. O senador Rubem Figueiró, relator da Política de Planejamento, Execução e Controle do Crédito Rural, destacou a importância do trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para tornar mais fácil a concessão de crédito rural aos produtores. Existem uma série de óbices que só poderão ser óbices que poderão ser, diria assim, suplantados se houver realmente uma compreensão por parte do Poder Executivo da realidade do crédito rural no país. E o Poder Legislativo pode oferecer esses subsídios, como fez com esse relatório que acabamos de apresentar. E o resultado do relatório que foi aprovado pela comissão é no sentido de que se faça um grupo de trabalho para se proceder à consolidação de um programa de crédito rural no país. O senador Assir Gurgax analisou a política pública de recursos hídricos para o semiárido nordestino. Nós cuidemos dos afluentes do Rio São Francisco e que toda a água que venha a ser transportada tenha por objetivo o atendimento da população para o consumo direto e também para a agricultura brasileira, para que nós possamos irrigar a produção agrícola no semiárido nordestino. E a comissão realiza daqui a pouco, às 9h30, uma audiência pública para instruir projeto de lei que estabelece diretrizes para o desenvolvimento da equidiocultura brasileira. O repórter César Mendes tem as informações. De acordo com o senador Antônio Aureliano, autor do projeto e do requerimento de audiência pública, o Brasil possui 8 milhões de equinos, moares e asininos, um setor que envolve não apenas os cavalos, mas também os asnos e jumentos, animais bastante empregados em diversas atividades econômicas, principalmente no interior do país. O projeto determina a isonomia tributária com o setor da bovinocultura. Estabelece também a abertura de linhas de crédito específicas para a equidiocultura e ainda a criação, pelo governo federal, de um grupo setorial permanente para o setor. Na justificativa do projeto, o senador Antônio Aureliano revela que apenas o setor de cavalos movimenta 7 bilhões de reais a cada ano no país, gerando mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, com o resultado dos trabalhos, foi entregue nesta quarta-feira aos 3 poderes da República. O documento defende a punição aos agentes do Estado que violaram os direitos humanos durante a ditadura.
O da presidente da República, Dilma Rousseff, revela a emoção da ex-presa política que conheceu os porões da ditadura. Continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A presidente disse que o documento ajuda o Brasil a se reconciliar consigo mesmo após as 2 décadas de regime militar. O trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. Elaborado ao longo de 2 anos e 7 meses de trabalho, o documento lista os responsáveis pela repressão política e traz o nome de 434 vítimas dos crimes cometidos. Quando a comissão, no capítulo 18, estabelece as suas conclusões, ela, de maneira muito clara, conclui que houve graves violações de direitos humanos, que elas se deram de maneira sistemática a partir de uma política de Estado que se adotou em determinado momento, que o regime militar adotou, e que isto configura, a partir dos critérios jurídicos do direito brasileiro e do direito internacional, crimes contra a humanidade. O documento aponta 377 nomes como os responsáveis direta ou indiretamente pela prática de tortura e assassinato durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. O relatório, com a relação dos locais das sessões de interrogatórios forçados, prisões ilegais e desaparecimentos forçados, foi entregue ao presidente do Congresso Nacional. Do ponto de vista do Congresso, nós vamos dar prioridade à tramitação das matérias que foram sugeridas. Foi um trabalho realmente elogiável, hercúleo, e do ponto de vista do Congresso é isso que nós vamos encaminhar. Entre as sugestões apresentadas pela Comissão Nacional da Verdade, que dependem de aprovação do Congresso, estão tipificar os crimes contra a humanidade e o crime de desaparecimento forçado, suprimir das leis as referências discriminatórias da homossexualidade e eliminar do processo penal o auto de resistência à prisão. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, uma audiência pública aqui no Senado debate o relatório com representantes da comissão e da sociedade civil. Boa parte da sessão plenária desta quarta-feira foi dedicada a uma despedida. Pedro Simão encerrou oficialmente 6 décadas de vida pública e foi homenageado por vários colegas parlamentares. Na despedida do Senado, o parlamentar gaúcho trouxe a mulher e 3 filhos. Pedro Simão atuou por mais de 60 anos na vida pública. Foi vereador em Caxias do Sul, deputado estadual, governador do Rio Grande do Sul, ministro da Agricultura no governo Sarney e senador por 4 mandatos, 3 deles consecutivos. Participou ativamente de toda a história recente do país. Aqui eu não só plantei, eu colhi. Esta casa, senhor presidente, sempre foi para mim terra fértil. E o que mais espero é que a minha colheita possa ter saciado, na medida das minhas limitações, enquanto semeador, o desejo de democracia, de soberania, de cidadania e de justiça do povo brasileiro. No discurso de despedida, não faltaram críticas ao sistema político atual e também a defesa da ética, uma das bandeiras de Simão. Vou caminhar por este imenso país e semear as minhas ideias nos campos fecundos do saber de uma juventude que clama por vinho, que clama por mudanças. Vossa Excelência é chamado para percorrer as universidades, para percorrer as ruas, para caminhar como um novo menestrel, para dizer para a juventude brasileira que ela não pode desistir da política, que ela não pode desistir do Brasil. Sempre terei em Vossa Excelência um grande amigo, um grande irmão, um conselheiro. Vossa Excelência, com mandato desde o ano de 1959, é hoje entre nós um mais bem acabado exemplo de que a vida pública e a honradez, a vida pública e a ética, a vida pública e o compromisso com aqueles que mais precisam são absolutamente indissociáveis. Me despeço
com duas palavras do maior significado para mim, e que registre nessa casa o meu sentimento, a minha fé, a minha essência que se identifico. Paz e bem, meus irmãos. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Em instantes começa a reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.